Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos lá iniciar nosso dia hoje fazendo nossas orações. Feche os olhos e vamos orar. Ótimo, agora vai lá, pega a agenda e coloca aí, atividade de história no livro. Coloca a data de hoje, tá, na agenda. Página 416, certo? É uma atividade pequena, mas aí só vai ter essa mesmo, ok? Agora abre o livro nessa mesma página 416 e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, nós falamos sobre a imigração e o fim da escravidão, que foi o trabalho e a imigração. E hoje nós vamos falar sobre as migrações mais antigas, certo? Se vocês observarem no livro de vocês, o assunto é curto, certo? Mas é de grande importância. Vamos lá? Então, vocês dêem uma lida aí que eu vou só explicar, certo? De acordo com vocês, eu vou só explicar. Então, eu vou ler aí um trechozinho e depois eu explico. Não é possível, as imigrações mais antigas, não é possível datar quando se iniciaram os processos de imigração, mas sabemos que os primeiros grupos humanos eram nômades, ou seja, não se fixava em um só lugar e que há mais de 10.000 anos andavam grandes distâncias em busca de alimento, água e abrigo. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Segundo muitos cientistas aí, eles dizem que os primeiros seres humanos viveram na África, de onde foram saindo gradualmente, certo? Gradualmente. Primeiro eles foram para a Europa e a Ásia. E depois aí da Ásia seguiram para a América do Norte, entre 60.000 e 20.000 anos atrás. Olha que faz muito tempo, viu? Atrás. Ao longo de milênios, as pessoas foram se espalhando pelas Américas do Norte, América Central, América do Sul. Outros migrantes pré-históricos partiram da Ásia em barcos e chegaram à Austrália há cerca de 40.000 anos. Então, se vocês observarem direitinho, vocês podem prestar atenção que esses migrantes, eles andavam muito, não é isso? Andavam muito e era tipo de anos atrás, eles não viviam em um só lugar. Então, algumas pessoas não tinham casa, né, permanente, e viviam mudando de um lugar para o outro. Esse é o modo de vida dos nômades. O que quer dizer nômades, certo? Nômades são pessoas que não têm habitação, então não tem casa, né? E não tem casa fixa. E que vivem permanentemente mudando de um lugar para outro. Então, como eles não têm casa, eles vivem assim, mudando de um lugar para outro, certo? Eles é tipo certos nômades possuem rebanho, portanto, precisam dividir precisam dividir seu tempo em pastagem de verão e de inverno, certo? Então, pastagem é os lugares que eles vão, então eles precisam dividir aquele espaço que eles ficam com outras pessoas. Então,
Já os ciganos, outros como os ciganos, vocês sabem, né, que ciganos, eles são assim, eles passam um tempo aqui, outro tempo vai embora. Então, vai pingando também, de lugares em lugares. Ele não fica só num lugar. Os ciganos, eles mudam também. Mudam frequentemente em busca de novas oportunidades. Para ganhar, né? Para ganhar a vida. Então, eles fazem um serviço aqui, de repente hoje está aqui, de repente está em outro lugar. Então, trabalhadores rurais que vão de uma fazenda para outra atrás de trabalho também são migrantes. Então, certo? Então, os trabalhadores também que trabalham em fazendas, trabalhadores rurais que trabalham em fazenda, ele passa um tempo trabalhando nessa fazenda. O trabalho dessa fazenda acabou, eles mudam para outra fazenda. Também eles são migrantes, certo? Então, aí vocês vão agora fazer essa atividade. Vou passar um videozinho para vocês. Vocês dão uma lidazinha no assunto de vocês, presta atenção no que eu expliquei e assiste o vídeo, ok? Depois responde, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau! Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre a dinâmica da população no território. Muitas pessoas já migraram de cidade, estado ou mesmo de país. Isso significa que elas, hoje, moram em um lugar, mas já moraram em outra localidade no passado. Os migrantes mudam do lugar onde vive por diversas razões, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, entre outras. No território brasileiro, a população está distribuída de modo desigual. Existem áreas com grande número de habitantes e outras com número bem menor. No início da colonização, as áreas mais ocupadas no Brasil foram as próximas ao litoral. Como foi no litoral que os portugueses desembarcaram, foram essas terras que começaram a ser exploradas, por exemplo, com o cultivo da cana para a produção de açúcar. Também no litoral teve início a criação de gado, atividade que logo promoveu a ocupação de terras no interior do país, seguindo principalmente o curso dos rios. Esse avanço para o interior era difícil, pois a mata era fechada e o terreno nem sempre era plano. No entanto, apesar das dificuldades, o interior do território brasileiro foi sendo pouco a pouco ocupado. Eventos como a descoberta de reservas de ouro contribuíram para esse movimento. Em meados do século XIX, o cultivo do café e, depois, a industrialização aceleraram o povoamento de algumas cidades, principalmente no estado de São Paulo. Essas cidades se desenvolveram economicamente e atraíram um número maior de pessoas. Na imagem, temos um mapa da distribuição da população do território brasileiro em 2010. Cada cor do mapa representa uma concentração diferente de habitantes. Quanto mais escura a cor, mais habitantes há na área. Cores mais claras indicam menor concentração de habitantes. A distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios de seu lugar de origem, contribuindo para a diversidade cultural do lugar de destino. Para entender e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatores históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem um território nacional. Nesse mapa, pode-se observar o número de pessoas a cada grupo de 100 que não nasceu no estado em que vive. São vários os motivos que levam as pessoas e famílias a se deslocar, seja dentro do próprio país, seja entre o país e outro. Alguns se deslocam em busca de emprego e de melhores condições de vida, enquanto outros são obrigados a fazer isso devido a conflitos e desastres naturais no lugar onde vivem. O êxodo rural é um traço marcante das migrações brasileiras. O desenvolvimento industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 1940 e 1950, atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo se acelerou nas décadas seguintes e, nos anos 1970, a população urbana brasileira se tornou maior que a rural. Há ainda dois tipos de mobilidade populacional muito frequentes que não são considerados migrações: o movimento sazonal e o movimento pendular. O movimento sazonal é o deslocamento por um período de semanas ou meses para outro local, com o retorno para casa ao final do período.
ele costuma ser motivado pelo trabalho. Já o movimento pendular ocorre quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para uma cidade próxima onde trabalham ou estudam. Elas geralmente vão e voltam para casa no mesmo dia, daí a razão de esse deslocamento ser chamado de movimento pendular. As migrações internas referem-se ao movimento de pessoas dentro de um mesmo território nacional. As pessoas podem migrar de uma mesma região, como entre os estados do Nordeste do Brasil. Muitos moradores do Maranhão, por exemplo, escolhem viver em Pernambuco ou na Bahia. Esse movimento é chamado de migração intrarregional. Há também as chamadas migrações interregionais, que ocorrem quando há fluxo de pessoas de uma região a outra do país. Por exemplo, uma família que sai do Paraná para viver em Goiás. Durante o século XX, ocorreram movimentos migratórios interregionais importantes no território brasileiro. Muitas pessoas deixaram o Nordeste em direção aos grandes centros econômicos do Sudeste, por exemplo. O objetivo era conquistar melhores condições de vida. Quando uma pessoa deixa um país para viver em outro, ela é uma imigrante em relação ao país em que entra e emigrante em relação ao país de onde sai. Ao chegar a um novo país, os imigrantes podem encontrar dificuldades e preconceito. Contudo, acolher e respeitar essas pessoas, assim como sua cultura, são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Historicamente, o Brasil sempre atraiu estrangeiros imigrantes. No final do século XIX e início do século XX, imigrantes italianos, espanhóis, alemães e japoneses vieram trabalhar nas plantações de café do Sudeste. Atualmente, o Brasil atrai imigrantes principalmente de países como Bolívia, Paraguai e Argentina. Grande parte deles vem ao Brasil em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Existe também um movimento de saída de pessoas do Brasil para viver em outros países, que se intensificou a partir dos anos 1970. Já na década seguinte, o país passou por uma grave crise econômica, o que motivou muitos brasileiros a emigrar para outros países em busca de emprego, como os Estados Unidos. É lá que mora a maioria dos brasileiros que vive fora do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil tem recebido milhares de pessoas que precisaram sair de seus países de origem devido a problemas como guerras, conflitos, perseguições políticas e desastres ambientais. Elas foram forçadas a fazer isso porque corriam sério risco de vida. As pessoas que buscam refúgio e acolhimento em outros países são chamadas de refugiados. Atualmente, a maior parte dos refugiados que chegam ao Brasil vem de países como Venezuela, Síria, Haiti e Angola. Alguns desafios enfrentados por essas pessoas são aprender nosso idioma quando não são falantes da língua, conseguir trabalho e adaptar-se a uma cultura diferente da de seu país de origem. E por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima aula!